Amadinhos, tudo bem? Pessoal, parece que a minha discordância com o professor Oswaldo rendeu, né? Vira e mexe vem pessoas mencionar naquele meu vídeo que ali a palavra é pecado. Eu tô falando para essas pessoas que elas não deveriam nem seguir meu canal, tá? Sendo bem honesto, não querendo ser arrogante nem nada, mas é que o meu chavão aqui no canal, que eu coloco até em vídeos, nos esboços, há anos eu falo isso, a Bíblia não foi escrita em português, e nem em 2023. Então, independente de você ter a palavra ali na Bíblia, não quer dizer que ela tem o sentido moderno que você dá para a palavra. Eu já fiz N vídeos explicando aqui para a pessoa, Satanás, anjo, graça, expiação, etc, etc, etc. A Bíblia não foi escrita em português. Então, se a pessoa que segue o meu canal não tem esse entendimento, com todo respeito, essas pessoas não vão entender quase nada da Bíblia. Vão fazer como a maioria dos cristãos que interpretam tudo errado, criam um mundo cheio de fantasia na Bíblia e ignoram aquilo que os autores quiseram transmitir. E é justamente disso que eu queria falar nesse vídeo, da diferença entre um teólogo e um exegeta, tá? Que são coisas diferentes. O que é teologia? Teologia é uma interpretação teológica que você dá para um texto bíblico. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Eu não vou dar não sei se eu uso exemplo histórico, então eu vou usar o exemplo de Senaqueribe. Senaqueribe ia invadir Jerusalém, o rei da Síria. Aí teve um motivo lá qualquer, Flávio Josefo fala que algumas pessoas ficaram doentes, e ele recebeu informação que o Egito ia ajudar outro povo, aí ele pegou, ele recuou, desistiu de invadir Jerusalém. Isso é a parte histórica. Na Bíblia, nós temos ali que um anjo do Senhor apareceu com uma espada de fogo e matou 30 mil homens de Senaqueribe. Isso nunca aconteceu. Isso é uma visão teológica. É o autor do texto querendo dar uma explicação teológica para um fato que aconteceu. O fato é que Senaqueribe recuou. Agora, teve um anjo com espada de fogo que matou todo mundo? Não. Porque nós temos dois historiadores que narraram esse fato, fora da Bíblia, e nenhum menciona anjo. Eles mencionam coisas reais, concretas. Olha, teve uma doença lá, sei lá, uma dor de barriga do pessoal, uma desinteria, e ele ficou com medo que o Egito teve um outro aliado que ia descer o cacete neles, ele recuou. Agora, na Bíblia, você já tem uma visão teológica. Então, isso é teologia. Você atribui ao sobrenatural ou a Deus coisas que às vezes não tem nada a ver. Então, isso é teologia. É você dar uma explicação teológica ou sobrenatural sobre um texto. Agora, o que é exegese? Exegese é você extrair do texto aquilo que o autor realmente quis transmitir. É você analisar a palavra, o texto, o contexto, a época que foi escrito, o idioma, a cultura. Aí entra esse meu chavão aí, que a Bíblia não foi escrita em português, para você ver se na mentalidade do autor da Bíblia, quando ele está lá escrevendo num rolo alguma coisa, qual é o entendimento dele? É você extrair do texto aquilo que o autor quis transmitir. Agora, esse entendimento tem que se basear na época que o autor escreveu e na língua e na cultura do autor. Eu sempre uso aqui como exemplo, vou até usar de novo, repetindo o exemplo, a palavra gay. Se eu encontrar um documento na Casa Branca, de 1700 e pouco, dizendo assim, George Washington estava gay na Casa Branca, quer dizer que George Washington era homossexual? Não. Por quê? Porque a palavra gay não tinha nada a ver com homossexualidade. Esse sentido de homossexualidade a gay é moderno. Antigamente gay só era alegre, feliz. Tinha até um gibi que eu nunca mais consegui achar, mas eu vi na época do Orkut, que postaram as fotos, que era um gibi para crianças, chamado Gay Comics, que era quadrinhos para criança. E não tinha nada de homossexualidade, era alegre. Era histórias divertidas para criança. A própria bomba lá de Hiroshima, né, que os americanos lançaram, estava escrita nela Enola Gay. Alguns dizem que ali Enola Gay é o nome da mãe de um soldado, eu não tenho certeza se essa informação é verdade. Outros falam que significa um presente alegre, mas enfim, seja lá qual das duas versões é a verdade, o fato é que não tem nada a ver com homossexualidade. Foi uma bomba atômica que dizimou uma cidade inteira japonesa. E gay era até um sobrenome americano. Tanto que tem um filme do Ben Stiller, aquele Entrando numa Fria, que o sobrenome dele no filme é Gaylor, porque era um sobrenome comum americano. Então essa palavra, ela não tinha conotação nenhuma com homossexualidade. Então se eu achar um documento de 1700 dizendo que qualquer personagem da história americana era gay, não quer dizer que ele era homossexual, porque naquela época essa palavra não tinha esse sentido. É claro que vão vir essas pessoas que nem as que vêm aqui no meu canal e vão teimar em querer usar o sentido moderno para interpretar uma palavra antiga. Não, amadinha, ele está escrito gay. George Washington era gay, sim, George Washington era boiola, ele devia queimar a rosca na Casa Branca. Faz algum sentido para vocês? Não, porque naquela época essa palavra não tinha conotação sexual. Esse sentido é moderno, tem menos de 100 anos, inclusive. A mesma coisa é a Bíblia. Eu não posso pegar palavras de milênios atrás, de outra cultura, de outro povo, e querer interpretar sobre a ótica moderna. Eu tenho que fazer uma exegese de um texto. Que nem a palavra ratar. Eu já fiz uma série de vídeos aí explicando o sentido da palavra. Não é pecado, no sentido que a gente tem de português de pecado. Ali é falta, é um erro, etc. Por exemplo, um erro. Digamos que eu vou jogar futebol com meus amigos, eu dou chute errado na bola, a bola pega na cabeça de uma velhinha e machuca a velhinha. Quer dizer que eu sou um pecador por isso? Não, olha, eu cometi um erro. Foi sem querer, foi um acidente e tal. Isso é um erro, não é um pecado.
Mas eles vão teimar que tem a palavra pecado e vão querer dar interpretação moderna. E aí, como é que fica, pessoal? E é exatamente isso que esse professor faz, entendeu? O que ele faz é teologia, não é exegese. Ele pega textos antigos, não querendo falar mal do trabalho de ninguém, tá? Mas só para explicar para vocês a diferença, e ele quer dar uma interpretação teológica para esses textos. Então, a partir do momento que ele chega e afirma que uma mulher era considerada pecadora só por dar luz, ele está fazendo uma teologia em cima de um texto bíblico, não uma exegese. Uma exegese a gente vai ver que ali é um ritual de purificação que não tem nada a ver com pecado, muito menos no sentido moderno, mesmo tendo a palavra expiação pelo pecado. Ah, Amadinha, mas tem a palavra, Amadinha, daí? Eu mostrei no vídeo para vocês o templo de Salomão. Eles também fizeram um ritual de expiação do pecado. O templo cometeu algum pecado? Qual foi o pecado que o templo cometeu? O templo saiu de Jerusalém e foi passear numa terra vizinha? Não, pessoal, não é porque você tem a palavra que quer dizer que você tem o mesmo sentido. É que nesse exemplo do gay que eu falei para vocês. Não é porque tem a palavra gay que quer dizer que seja gay. Você tem que ver qual o sentido naquela época e naquela cultura tinha essa palavra. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Uma vez esse professor fez um vídeo falando que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E eu já tinha feito vídeo aqui no meu canal, parece que o Sabino também já tinha feito vídeo no canal dele. Eu não lembro se outro teólogo fez, o J. Neves, mas nós já mostramos N vezes que ali não tem o nome de Abraão. Ali fala assim, Melquisedeque agradeceu muito a Abraão e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem que é o sujeito da frase? É Melquisedeque. E se nenhum texto, nenhum papiro, nada, se não tem o nome de Abraão, o sujeito da frase continua sendo Melquisedeque. E Melquisedeque deu-lhe os dízimos de tudo. Que dízimo era aquele? Despojos de guerra. Então o próprio texto indica que quem estava recebendo era Abraão, ele não estava dando. Tanto que em dado momento, Abraão fala assim, ó, não quero nada que não me pertença. Para que ninguém diga, eu enriqueci Abraão. Perdoe um barulhinho de fundo, tá? Que aqui ainda está em obras ainda. Então vocês veem, ali não tem nenhum versículo, papiro, códice, nada que diga que ali tem o nome de Abraão. Mas esse professor, ele insiste que ali foi Abraão que deu o dízimo, porque ele dá uma interpretação teológica para o texto. Ele fala assim, não, porque Melquisedeque era sacerdote. Então é claro que em qualquer época é muito comum um homem comum dar o dízimo para o sacerdote do que ao contrário. Eu nunca vi um sacerdote dar o dízimo para o fiel. Essa é uma explicação teológica. Só que não bate com a realidade, porque Melquisedeque era um sacerdote de uma outra divindade, não da mesma divindade de Abraão. Abraão jamais ia pagar o dízimo com um sacerdote de um outro Deus. Até porque dentro da Bíblia, que também é uma construção teológica, Abraão é o pai do monoteísmo. Então, a troco de que Abraão ia dar o dízimo para um sacerdote de uma outra divindade. Não faz o menor sentido. Fora que ali no texto não tem nada que indique que ela era uma prática recorrente de Abraão. Dar o dízimo, como se fosse o dízimo religioso, que você dá todo mês ou todo ano, ou com uma certa frequência. Não tem. Então a pessoa cria uma explicação teológica, só que não faz uma exegese do texto. E esse que é o problema. É por isso que a maioria dos pastores e teólogos por aí, eles têm uma interpretação equivocada da Bíblia. Porque eles não fazem exegese, eles fazem teologia. Teologia é você tentar dar uma explicação religiosa, sobrenatural, dogmática sobre um texto. Isso é teologia. É errado? Não. Todo mundo tem o direito de fazer. O Malafaia, por exemplo, é teólogo. As interpretações dele são teológicas. Agora, exegese, eles não têm exegese. Porque exegese é você fazer isso, é você olhar o contexto, a cultura, a época, o termo. Ali, peraí, ali macer não é dízimo. Não, Amadinho, mas tem a palavra dízimo, Amadinho. Que nem o pecado que eu falei para vocês. Tem pecado no texto, Ronaldo, tem pecado. Ali na Abraão também tem a palavra dízimo. Quer dizer que é um dízimo no sentido moderno que a gente tem hoje? Ali macer em hebraico não é dízimo, pessoal. Ali macer é só uma unidade de medida. E naquela época, ali, pelo contexto, você vê que ali o dízimo era um despojo de guerra. Teve uma guerra de 4 reis contra 5, Abraão vai lá se intervir por causa do sobrinho dele Ló na guerra, e aí eles vencem a guerra e ele recebe o quê? Dízimo? Não, pessoal, eles são despojos de guerra. A troco de que alguém ia dar dízimo no meio de uma guerra. Imagina a Rússia e a Ucrânia lá guerreando, de repente chega lá o Edir Macedo, oi, irmãos, eu vim cobrar o dízimo de vocês. Não faz sentido nenhum, né, pessoal? É claro que eles são despojos de guerra, aquilo que você ganhou quando você derrotou os seus inimigos. Até porque no mundo antigo tem todo um contexto por trás, né? Eles pegavam espada, aqueles coletes de aço que eles usavam, que eu esqueci o nome, objetos de ouro, tudo para reaproveitar. Isso são despojos de guerra. Então não tem nada a ver com o dízimo moderno. Mas tem a palavra dízimo? Tem. Assim como tem a palavra pecado lá em Levítico. Quer dizer que era pecado? Quer dizer que dízimo é dízimo? Quer dizer que gay é gay? Não, pessoal. Então isso não é exegese. Isso é basicamente a teologia, tá? Então só para finalizar o vídeo, quem gosta de exegese, o meu canal é mais voltado para exegese, tá? Eu explico o termo, eu explico o contexto, eu explico sobre a ótica daquele povo que escreveu, até porque eu pesquiso, eu vou até em Talmud ver informações. Então o que eu faço aqui no meu canal é exegese. Agora quem gosta de teologia, sinto muito. Vocês vão sempre ter explicações equivocadas. Porque se fazer só uma teologia, tentar dar uma explicação
teológica sobre um texto, nem sempre reflete aquilo que o autor que escreveu quis transmitir. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.